A partir de 2022, as províncias redentoristas vão passar por uma reconfiguração. E para falar sobre esse processo que toda a congregação está realizando, nós temos a oportunidade de receber o provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre André Ricardo de Mello. Padre André, boa tarde, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Pai Eterno. Padre André, a gente primeiro começa falando de modo, em linhas gerais, sobre esse processo. Antes de entrarmos no dado particular da nossa futura unidade, como é que as pessoas podem compreender e entender o processo pelo qual a congregação redentorista vem passando nos últimos anos? Sim, a reestruturação ou o projeto de reconfiguração já começou há mais de 30 anos na vida e na história da congregação. O que é a reestruturação ou a reconfiguração em que nós estamos vivendo e chegando ao seu auge, ao ponto final agora? É um processo em que as congregações todas da igreja estão tentando se atualizar para o mundo do nosso tempo. Ser uma presença missionária, uma presença da vida religiosa que corresponda aos tempos atuais. Então, esse processo na congregação já começou há mais de 30 anos atrás. E estamos, desde esse momento, desenvolvendo todo esse projeto para chegar agora num resultado final em que nós vamos diminuir as estruturas para melhor servir ao povo de Deus, liberando mais confrades para o trabalho dedicado à evangelização junto com o povo e de um modo especial para nós redentoristas, aos mais abandonados dos lugares mais difíceis aonde nós somos enviados. Agora, Padre André, o senhor teve a oportunidade de participar aí de reuniões em que outras experiências também foram trazidas, né? Experiências da congregação ao redor do mundo. Aqui no Brasil nós somos privilegiados por termos muitos redentoristas e muitas unidades. Como é que esse processo tem se dado também em outros lugares? O senhor tem observado que essa reconfiguração, essa reestruturação também já está acontecendo ao redor do mundo? Sim, isso é um processo que acontece na congregação no mundo inteiro. A congregação está em mais de 70 países do mundo. Somos várias províncias e vice-províncias e até missões que compõem o que nós chamamos a Congregação do Santíssimo Redentor. As províncias é uma forma de organização própria da congregação para que o serviço aconteça de uma maneira mais eficaz. Em alguns lugares, como é na Europa, não só a congregação, mas a igreja como um todo tem vivido um processo de diminuição. Então, isso tem forçado algumas províncias a acelerarem o processo, como já acontece na região ali que hoje a gente entende como província de São Clemente, que compreende ali a Alemanha, Holanda, aquela região ali onde se situam esses países. Ali a reconfiguração já aconteceu, essas províncias, antes grandes províncias aí desses países, hoje estão unidas formando uma única unidade, né? Portanto, a gente já vê o processo de reestruturação acontecendo. Agora, nós temos até 2022, 2023 para concluir esse processo em que nós vamos reestruturar, ou seja, repensar a estrutura da congregação que é dividida em províncias e vice-províncias, às vezes com um número reduzido de confrades e com grandes estruturas. Nós queremos agora diminuir as estruturas para liberar mais confrades para a missão. Esse é o caminho que estamos trilhando. E aqui no Brasil isso acontece com 9 unidades, né? Nós temos uma gama de estruturas aí que hoje absorvem boa parte da nossa força, principalmente para a manutenção dessas frentes. Exatamente. Aqui no Brasil hoje nós somos 9 unidades. São 5 províncias e 4 vice-províncias. Essas unidades hoje independentes vão se tornar em apenas 3 até o final de 2023. Isso quer dizer que nós teremos uma redução daquilo que é o serviço burocrático e que demanda gente para conduzir esse processo de organização da igreja.
Quer dizer que diminuindo as províncias, vamos diminuir também as estruturas burocráticas, portanto, teremos mais confrades liberados para a missão. Graças a Deus, como você lembrou, no Brasil nós somos um número grande de confrades. Somos em torno de 600 redentoristas que compõem essas 9 unidades hoje, né? Daqui a pouco teremos 3 províncias com mais de 100 membros, 200 e uma até mais de 200 membros, né? Agora, se a gente for olhar para a nossa realidade aqui, nós estamos no coração do Brasil, nós temos uma especificidade bem particular, até por conta das frentes que assumimos. Como é que o senhor observa essa caminhada que a unidade de Goiás e agora as outras unidades de Recife e Fortaleza têm feito, essa caminhada para este processo de reestruturação? Então, a província de Goiás está se unindo, como você lembrou aí, com a vice-província de Recife e Fortaleza. A província de Goiás ela é composta pelo estado de Goiás, o Distrito Federal, o Mato Grosso e o Tocantins. Isso, aonde tem redentorista dentro desses estados, é uma comunidade da província de redentorista de Goiás. E as outras duas, Recife e Fortaleza, compreende aí o Nordeste inteiro, a região Nordeste, com exceção da Bahia, né? Nós, em 2019, começamos e criamos um projeto de reconfiguração. Já desde aquele ano, já estamos trabalhando de uma maneira unificada a nossa formação. Os junioristas das 3 unidades estão hoje aqui em Goiânia, estudam no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, e os postulantes em Fortaleza, estudando filosofia ali no Instituto daquela arquidiocese. Já temos dado passos nesse sentido de unificar pelo menos a estrutura da formação, mas também temos vários confrades de Goiás que estão atuando nessas outras 2 unidades e de lá que estão atuando aqui em Goiás. De maneira que a gente já tem dado passos concretos e significativos no processo de unificação, que acho que tem muito a ver também com o coração, com o sentimento, com o afeto que cada um de nós trazemos das unidades que somos e que originamos. A gente pode pensar que a reestruturação, para além da questão de estruturas, frentes, cargos, gestão em si, ela também passa pela reestruturação da visão do ser humano missionário redentorista? Isso eu pergunto por quê? Porque nós sempre fomos formados numa perspectiva muito próxima ali do bairro, né? Da cidade, da estrutura. E nós somos provenientes dessa redondeza bem próxima dos grandes centros onde nós acabamos por atuar como redentoristas. A reestruturação, ela também reestrutura o humano missionário redentorista? Acho que o principal fator ou ponto da reestruturação é esse. Tanto é que todos os documentos da congregação que a gente pega diz que a reestruturação é um processo de conversão. Porque, como disse agorinha, é uma forma de tentar atualizar a vida consagrada redentorista para o nosso tempo. Então, isso quer dizer que tem que mexer com as estruturas, não só físicas, mas com as estruturas psicológicas, emocionais de cada um de nós. Isso requer de nós um esforço particular e pessoal para responder a essa demanda, no sentido da gente estar aberto à ação de Deus, ao que o Espírito Santo tem pedido a nós, em nosso tempo, através da congregação nos dias de hoje. Agora, interessante, padre, o senhor já tem feito, digamos assim, valer os passos dessa reestruturação que já vem acontecendo ou, digamos assim, vem sendo discutida há cerca de 30 anos. E isso tem acontecido de modo efetivo já nessa colaboração mútua, né? Confrades que vão daqui para lá, confrades que vêm de lá para cá. Eu pergunto para o senhor tem sentido uma abertura do lado humano, do missionário e das comunidades? Como é que o senhor tem percebido esse processo que está acontecendo, por assim dizer? Eu penso que sim, a minha avaliação é muito positiva naquilo que a gente já tem feito e visto do que tem feito, né? Por quê? É natural um certo medo da parte dos confrades em dar esse passo, porque
nós estamos lidando com algo que é desconhecido. Hoje nós temos a realidade nossa de redentorista aqui de Goiás, e agora temos que abrir a outras realidades. Isso, de uma certa maneira, nos traz um pouco de medo. Mas, ao mesmo tempo que tem esse pouco de medo, esse receio do que isso pode vir a ser, há também um esforço e um bem-querer de cada confrade em tentar fazer acontecer aquilo que a congregação tem pedido a cada um de nós. Porque acredito que cada um tem vivido ou vivenciado bem o espírito da reestruturação, que, como disse há pouco, ela tem que mover o coração de cada um de nós. É um processo de conversão mental, afetivo, para que a gente corresponda de uma maneira melhor e maior à missão da congregação no tempo em que nós estamos vivendo no nosso mundo atual. Podemos dizer um mundo extremamente urbano e com a mobilidade de gente de todos os cantos do mundo, em todos os lugares, né? Agora, ontem nós falávamos sobre a questão da missão redentorista e eu até falava com o padre Denis, que é coordenador das missões itinerantes, e ele dizia, por exemplo, da diversificação das frentes missionárias. Como é que o senhor olha para essa realidade de múltiplas frentes que os redentoristas abraçam? E se nós estamos, de fato, com este abraço que fazemos de novas frentes, correspondendo aos anseios, ao carisma de Santo Afonso? Essa é uma pergunta muito importante, porque a reestruturação pede de nós também revermos as estruturas que temos. Isso quer dizer, rever os espaços aonde nós estamos e onde atuamos. É lógico que temos várias frentes de missão aqui na província de Goiás com grandes obras, né? Haja vista essa televisão, o Santuário de Trindade, rádios, editoras, tudo isso nós temos, além das várias comunidades que atendemos, desde grandes cidades a zonas rurais e cidades pequenas, marcadas muito pela vida rural. Isso está pedindo de nós uma revisão também de onde estamos, né? Para rever a nossa atuação e os lugares aonde estamos. Se esses lugares, essas missões que hoje temos, correspondem ao espírito de Santo Afonso ao fundar a congregação, ou seja, aquilo que Santo Afonso pensou e a sua intuição para a congregação é responder à missão da igreja. Agora, padre, nós estamos olhando para três realidades, não diria antagônicas, porque o que nos une no sentido de espiritualidade, de carisma, isso digamos assim, é identificado, né? Tanto é que quando a gente viaja para o outro lado do mundo e vai na casa da nossa congregação, nós vemos os nossos santos, nós vemos características nossas ali, porque é o nosso grupo, é a nossa família religiosa que ali está presente. Mas existem diferenças entre essas três unidades, e aí dizendo do nosso grupo, né? Goiás, Fortaleza e Recife. Essas diferenças, elas serão, digamos assim, elas serão desafio ou elas serão ponto de concórdia para a nossa união? E eu pergunto isso porque são unidades de origens diferentes, né? Se nós formos olhar, né? Exatamente. São três grupos que surgem aqui no Brasil com origem bem distinta. O nosso grupo aqui de Goiás, desde a missão dos alemães que vieram para cá, para Trindade e para Aparecida, em 1894, ou seja, há 127 anos atrás. A vice-província de Recife já é um movimento dos redentoristas holandeses que vieram para essa região do Nordeste do Brasil, se instalaram ali também hoje naquilo que compreendemos e conhecemos como província do Rio, Minas e Espírito Santo. Ali os holandeses fundaram a congregação e Fortaleza já com a missão dos redentoristas irlandeses. É lógico que tudo isso traz uma bagagem cultural. Aquilo que é essencial da nossa espiritualidade perpassa toda esta realidade, mas o específico, o cultural de cada um acaba acrescentando algo mais. Isso traz diferenças, e as diferenças eu acho que elas são um desafio, sim, mas um desafio que tende a nos levar a uma melhor qualidade de vida ou uma maneira de melhorar a nossa missão, porque aquilo que é diferente, ele não tem
haver, ou ele não necessariamente quer ser algo que se contrapõe, mas o contrário, diferente, e a gente entende isso desde a perspectiva da fé. O Espírito Santo é aquele que conduz a unidade na diversidade, ele tem sempre o que agregar. Então, acredito que aquilo que é específico e particular de cada um, se entendermos isso de uma maneira muito profunda e, vamos dizer assim, mesmo pautado por esse princípio da fé, tem muito a agregar valores na missão desta nova unidade que vai surgir. O senhor tem ido com frequência, com certeza, ao Nordeste. Exatamente. Para dialogar para a efetivação desse caminho, né? Dialogando também com os vice-provinciais de Recife e de Fortaleza. Qual que é a característica que o senhor observa que mais chama a atenção desses grupos na missão redentorista no Nordeste do nosso país? Então, a província de Goiás aqui, como disse, nós temos essa missão desde TV, santuário, estamos em lugares assim de muita visibilidade, seja no cenário local como no cenário nacional, e se a gente entra um pouco na realidade dos redentoristas do Nordeste, talvez não tenha tanta essa visibilidade, mas estão em lugares de grande concentração missionária, tanto em Recife quanto em Fortaleza. Existe um trabalho grandioso com os santuários, com os devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em todas essas unidades há santuários dedicados à Mãe do Perpétuo Socorro, com um movimento muito grande, semanalmente, como a gente vê e assiste aqui em Campinas, né, no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Além disso, também algo muito específico e peculiar, talvez seja o trabalho com as pequenas comunidades desde o interior do Nordeste e também nas regiões de periferia das grandes cidades que compõem aí o Nordeste. Então, é um trabalho muito bonito que a gente percebe que precisa de ser cada vez mais implementado e reforçado. O senhor tem feito esse diálogo com os vice-provinciais, claro, desde o início do mandato como provincial aqui em Goiás, né? Isso já tem 2 anos? 3 anos. 3 anos. Quando existe uma data em específico para a efetivação da configuração dessa nova unidade? Quando é que a gente vai poder dizer assim que essas 9 unidades deixarão de existir para existir então as 3 grandes unidades do Brasil? Então, como uma data limite que o governo geral propôs a toda a congregação, era até o final do ano de 2022. Mas, dada toda essa questão de pandemia e reavaliando os processos de todas as unidades do mundo, o governo geral está permitindo que a gente também entre um pouco dentro do ano de 2023. Aqui na nossa unidade, nessa nova unidade que vai surgir das 3 atuais, Goiás, Recife e Fortaleza, nós temos a previsão de que até no início de junho do ano de 2023, a nova província já esteja criada e constituída como uma única realidade composta aí por essas 3 realidades que nós já falamos aqui. A reestruturação, padre, não é uma característica, um desafio só dos redentoristas, né? Isso está acontecendo praticamente em toda a igreja, né? Quase todas as congregações têm passado por esse movimento também, né? Exatamente. Esse é um movimento que toca a vida religiosa de uma maneira profunda. Várias congregações já fizeram esse processo, algumas estão nesse processo. A nossa vez chegou agora, né? Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja convocou as congregações a uma refundação, ou seja, uma volta aos seus princípios originários para tentar atualizar a inspiração original dos fundadores para o nosso tempo. Então, esse caminho todas as congregações têm feito, mas também, de uma certa forma, porque acredito que com a secularização, a forma de como as pessoas ou o mundo tem reagido à proposta de Jesus Cristo, a perseguição até que a gente vê da própria igreja, isso tem forçado um pouco as congregações a se repensarem, porque o número de vocação tem diminuído, né? E isso tem
sido um esforço constante de todas as congregações aí, no sentido de responder ao nosso tempo na busca da fidelidade ao Evangelho, para que essas inspirações que a gente acredita que é fruto do Espírito Santo não se percam na história, mas sejam atualizadas para que Deus continue falando e agindo através de nós e de todo o tempo, né? Agora, padre, para o devoto do Divino Pai Eterno que está acompanhando a nossa programação, ele participa também da reestruturação, né? Até porque as vocações, elas não caem da goteira do seminário, né? E exatamente. Eu acho que a função de rezar para que esse processo seja exitoso é papel, é missão de todo mundo que está acompanhando, né? Exatamente, é fundamental a oração e a participação de todos. A congregação há muito tempo tem chamado a atenção nossa que a congregação ou o Espírito, o dom que o Espírito Santo suscitou na igreja através de Santo Afonso, com esse carisma que foi dado à congregação, ele não é um tesouro dado somente aos redentoristas consagrados, mas é um dom do Espírito Santo dado à igreja e tem que ser partilhado, inclusive com os leigos, né? Então, ultimamente, nós estamos vendo um movimento grande que a congregação tem chamado de missão compartilhada, no sentido de que as pessoas também podem experimentar e viver esse carisma conosco, o carisma da redenção, que é abundante, que é copiosa, né? De maneira que a oração de cada um de vocês, a participação na nossa vida é muito importante para que a gente, aberto ao Espírito Santo, tenha condição mesmo de responder à ação de Deus em nosso tempo, para que sejamos mais fiéis àquilo que o Senhor nos propõe, àquilo que é o espírito da congregação. Portanto, aos senhores e senhoras devotos que nos acompanham, que participam da nossa vida de uma certa maneira, nós pedimos a oração para que tenhamos docilidade e abertura ao Espírito Santo para conduzir esse processo que a congregação está vivendo para o bem da igreja, para o bem da congregação. Padre André, no dia 9 de novembro, a congregação fez aniversário de fundação, né? Quando a gente olha para trás e olha para os movimentos ou as urgências que Afonso identificou em seu tempo para fundar a congregação, como é que a gente pode contemplar essas mesmas urgências na resposta que os redentoristas têm dado nos dias de hoje a esses desafios que a igreja tem buscado colocar para nós, para que possamos responder? Exatamente. A congregação no dia 9 passado, dia 9 de novembro, completou 289 anos de aprovação. São quase 3 séculos de história dedicada ao anúncio da copiosa redenção. Santo Afonso, quando teve a inspiração de fundar a congregação, tem um público-alvo muito específico, em que ele, na região das montanhas de Escala, vendo a realidade do povo que, segundo os nossos escritos, chama de cabreiros, mas seriam os agricultores, aqueles ou os agropecuaristas que cuidavam ali do seu rebanho, vendo o abandono daquele pessoal, Santo Afonso se sentiu chamado no sentido de ser uma presença de Deus, uma presença da igreja, aquele povo que muitas vezes não tinha condições de ouvir o Evangelho. Então, de lá para cá, Santo Afonso sempre preferiu escolher esse lugar onde o povo estava desassistido, onde a igreja não tinha uma voz efetiva e ativa naqueles lugares, para poder escolher para ser o lugar da nossa missão ali, né? Acho que no tempo atual nós temos grandes meios. A TV Pai Eterno alcança e chega a todos os lares do Brasil, a vários lugares, de maneira que nós estamos tentando responder a essa necessidade ou essa intuição de Santo Afonso para fazer o Evangelho chegar nesses lugares onde as pessoas não têm condições da presença efetiva da igreja. A TV, o rádio, a internet, acho que são os grandes espaços da missão no tempo atual, mas também nós estamos nas periferias das grandes cidades, estamos ainda em lugares pequenos e distantes dos grandes centros, para tentar ser uma presença da igreja nesses lugares onde o pessoal às vezes é abandonado e não tem uma presença efetiva da igreja, né?
De maneira que nós estamos tentando corresponder ao espírito de Santo Afonso, aquilo que foi a sua intuição, em nosso tempo. É isso mesmo. Nós estamos conversando com o padre André Ricardo de Mello, ele que é superior provincial dos missionários redentoristas aqui de Goiás, e sobre esse momento de reestruturação, de reconfiguração, pelo qual toda a congregação está passando, e a nossa unidade também vai chegar a esse momento exitoso de caminhada com outras 2 unidades, a de Fortaleza e a de Recife. Padre, eu quero agradecer desde já a oportunidade da nossa conversa, mas pedir para o senhor deixar uma mensagem. Como superior, como provincial, o senhor tem uma missão de coordenar um grande grupo, né? Quais são os maiores desafios, e aí uma curiosidade, né? Os maiores desafios de um provincial diante de um momento histórico como esse que a gente está vivendo? Bom, a missão do provincial, acho que a gente pode elencar pelo menos umas 3 atitudes ou condições ali que são fundamentais. A primeira é animar os confrades na vida religiosa redentorista. Essa é uma missão difícil, mas ao mesmo tempo é uma missão bonita, porque a gente tem que falar daquilo que acredita, né? Daquilo que a gente busca e do que a gente tem experimentado de Deus através das mediações da congregação e da igreja, né? Também de conduzir este grupo ou de administrar esse grupo com tantas frentes missionárias que a gente tem, desde pequenas comunidades no interior, aí, seja do Mato Grosso, de Goiás ou do Tocantins, mas também as grandes obras que a gente tem, obras sociais, TVs, santuários, ter uma palavra para animar os confrades a continuar essa missão nesse tempo em que estamos vivendo de pandemia, de tantas situações difíceis, animar os confrades a continuarem esta missão que Deus nos confiou através da igreja. É uma missão difícil, mas é uma missão muito gratificante, porque a gente vê o resultado na ação concreta que aparece e que acontece na vida do povo. Acho que os confrades da província de Goiás são confrades assim muito empenhados nos seus serviços e que têm mesmo tentado responder a esta, vamos dizer, esta convocação que temos feito sempre, né? E o que é interessante, né, observando o senhor falar das atividades, das frentes missionárias, às vezes essa frente aqui que nós estamos, né, a missão nos meios de comunicação, ela tem uma visibilidade, mas nós temos também confrades que muitas vezes trabalham no anonimato, né? Que trabalham em situações que estão ali no limite da realidade humana. Às vezes não com a divulgação, com essa iluminação que a gente tem diante dos meios de comunicação. Mas existem confrades redentoristas que estão ali levando a missão da congregação nos lugares mais desafiadores e difíceis que a igreja hoje está ali presente através de um missionário, né? Exatamente. Eu acho que a vida missionária, nós somos missionários desde o ser, não está a missionariedade do redentorista ou de todo batizado não está no seu fazer, mas está no seu ser, né? Enquanto cristãos batizados, mas enquanto consagrados que assumem o batismo de uma forma radical, nós levamos uma vida missionária. Portanto, até aquele confrade que está lá no anonimato, como temos confrades já idosos que não têm condições mais de trabalhar hoje, ele não deixa de ser missionário, ele continua atuando, continua exercendo a sua missão desde a sua vida, desde a dedicação de si enquanto homem consagrado, mas também desde a sua oração. Mas como você lembrou, nós temos confrades aí que não tem todo esse aparato de visibilidade como a gente tem aqui na TV Pai Eterno, ou no Santuário de Trindade, ou no Santuário do Perpétuo Socorro, ou nas rádios que a gente tem, internet. Mas temos confrades que têm trabalhado em pequenas comunidades de uma maneira muito intensa, né? Para tentar atender ao povo daquela região, a demanda, às vezes com a escassez de padres e com muitas comunidades. Temos vários confrades atuando no Mato Grosso
com comunidades às vezes distantes, 80, 100, cento e tantos quilômetros de distância, tudo com estrada de chão, estradas precárias, para atender ao povo de Deus. Isso não dá muita visibilidade, mas vai dar diferença, né? Faz toda a diferença na vida do povo daquele lugar, né? Eu queria até aproveitar, porque o senhor está dizendo de uma realidade que eu acho que a gente precisa jogar luz sobre ela, para a gente divulgar essa atuação, porque quem recebe faz essa diferença, agradece, né? Como é que os bispos, as comunidades e o senhor como provincial tem essa devolutiva da presença missionária desde lugares destacados a lugares que às vezes estão ali no anonimato? Como os bispos, os nossos pastores, as comunidades respondem a essa presença redentorista neste mundo que nós estamos vendo aí? Eu acho que a palavra que eu posso dizer tanto do povo quanto dos nossos bispos é gratidão. Porque a dedicação, o desempenho de cada confrade que está nesses lugares mais desafiantes e mais distantes, ela é visível e palpável, né? Acho que o povo de Deus percebe isso, o povo dessas comunidades tem gratidão aos nossos confrades por estarem ali e os bispos também, porque estamos tentando responder a uma demanda da igreja, porque nem sempre esses lugares onde estamos são dioceses ou igrejas particulares em que tem um grande número de clero, né? Às vezes estamos ali mesmo porque aquelas igrejas particulares não têm sacerdotes em quantidade que pudesse atender aquelas regiões. Então, acredito que a palavra que eu sempre percebo, seja no olhar ou na conversa que tenho com os senhores bispos destas dioceses, é uma palavra de gratidão, porque sabe da importância da missão que temos ali e também sabe de como temos tentado responder à altura a demanda que eles têm ali naquela E é interessante localidade. Porque apesar da reconfiguração, os pedidos para aberturas de novas comunidades, os horizontes, eles estão abertos aí para que redentoristas alcancem outros lugares, né, padre? Exatamente, exatamente. Agora mesmo temos um pedido e que estamos respondendo, a nossa unidade de Goiás, em comunhão com a unidade de Recife e Fortaleza, estamos assumindo uma outra comunidade na diocese de Tocantinópolis, o extremo norte do Tocantins, né? Lá naquela região do Bico do Papagaio. Ainda estamos em negociação com o senhor bispo para saber aonde vamos, mas em 2022 já teremos uma comunidade redentorista ali naquela região para atender a demanda daquela diocese. Estamos lá desde o convite que o bispo Dom Giovanni fez, o bispo daquela diocese, a nós, né? Estamos tentando responder a esse pedido com pelo menos 3 confrades a partir do ano de 2022. Com a graça de Deus. Padre André Ricardo, muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Agradeço o senhor ter tirado um tempinho aí na agenda, né? Só quem convive com a realidade e os desafios de uma província sabe o trabalho que um provincial tem e também do valor que tem esse tempo dedicado aqui aos devotos que nos honram com a sua audiência no programa Pai Eterno. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui falando desse nosso projeto de reestruturação ou esse momento específico, ou como eu gosto mais de dizer, esse tempo do Espírito Santo na vida da congregação. Isso toca diretamente a missão de nós redentoristas, vai tocar diretamente a missão desta televisão, que é muito importante para todo o Brasil. Tá certo. Forte abraço, tudo de bom para o senhor. Grande abraço, abraço a todos os telespectadores.